Olá, pessoal! Essa semana vamos falar um pouquinho sobre a tanatologia, que é o estudo relacionado aos processos de morte e também as questões relacionadas aos sentimentos de luto. Em relação a esse conceito de tanatologia, primeiramente vamos definir. Tanatologia vem de Thanatos, da mitologia grega. Thanatos era considerado o deus da morte, e quando a gente pega essa questão da logia, vem de estudo. Então é o estudo da morte. Tanatologia, estudo da morte. Esse estudo, ele tem como princípio estudar todas as questões relacionadas com o processo não só da morte, como também da vida, que foi dividido em diversos estágios, como por exemplo, os pacientes que estão com algum tipo de doença ou em fase terminal, eles apresentam alguns comportamentos, como por exemplo, essa questão da negação. Então esse paciente, ele nega o tempo inteiro o que está acontecendo com ele. Então o primeiro sintoma dessas doenças em pacientes terminais que já estão no estágio avançado da doença, eles têm esse comportamento de negação, então de negar a sua própria realidade. Logo depois, o paciente ele sai desse estágio da negação e começa os princípios da raiva, do ódio, de toda uma revolta. Um conceito também relacionado aos processos do adoecimento, da morte, é a negociação. Esse paciente ele começa a aceitar esta situação, porém, ele começa a realizar diversos tipos de comportamentos para tentar adiar essa morte, como por exemplo, se buscar em outras situações, em outros comportamentos, como se fosse uma forma de negociação, até mesmo para adiar essa questão da morte, que nós não sabemos, né? Quando o paciente ele vai a óbito, porque a morte ela é muito subjetiva, a gente não sabe, né, realmente o dia que vai acontecer essa questão desse processo. Logo depois da negociação, nós temos alguns sintomas de depressão, que é uma tristeza profunda, que esse paciente ele acaba se isolando, se entregando para essa tristeza em grande escala, porque quando pensamos em depressão, vamos pensar nessa tristeza que ela atrapalha todos os segmentos da vida deste indivíduo. O último processo é o processo da aceitação. Então este paciente, essa pessoa, ela já começa a ter essa noção, essa percepção da sua realidade em relação ao seu processo de adoecimento. Então já começa a ser trabalhado essa questão, como eu disse, da aceitação, que ela é muito importante. Porém, para o paciente conseguir chegar nesse estágio de aceitação, é possível que algum profissional da psicologia, como outros profissionais da equipe médica, trabalharem em parceria para que esse paciente consiga perceber todos esses processos que ele passou de adoecimento em relação à doença, todos esses processos. Dentro da psicologia relacionada à questão da tanatologia, nós, profissionais da área da saúde mental, temos como intuito trabalhar essa questão de todos esses processos que foi explicado aqui hoje, que são importantes principalmente para que o paciente consiga chegar neste processo de aceitação. Então a psicologia, na questão do luto, da morte, ela vem para escutar, ela vem para ouvir a angústia, todos esses sentimentos dessas pessoas que estão passando por esse processo, da questão do adoecimento e também dos familiares, quando a pessoa ela já entra nessa questão da morte, que já acontece um luto. Então nós temos esse papel fundamental de trabalhar com essa família todos esses processos, como eu disse, principalmente o processo da aceitação. Então a psicologia ela vem para mostrar para o paciente, para ele se perceber, explicar sobre essas questões da doença, que não existe um culpado, porque muitas vezes quando acontece, principalmente casos de acidentes, mortes inesperadas, as pessoas elas têm o quê? Essa questão da negação, que é muito latente, é muito visível.
as pessoas elas negarem a própria realidade. Mas por que que essa pessoa morreu? Por que está acontecendo isso comigo? Então a psicologia ela vem para trabalhar dessa maneira que a pessoa ela se perceba que a morte ela é um processo que ela faz parte da vida. Então a tanatologia ela estuda não só esses processos de luto, de morte, mas também o estudo da vida. Em relação às pessoas que estão passando por esse processo de luto, elas apresentam alguns comportamentos, sejam eles com reações fisiológicas, que são reações no corpo, como por exemplo, sensações de vazio, dor no peito, náuseas, taquicardia, né, que é o coração acelerando, e também nós temos algumas sensações que são emocionais. A pessoa ela fica com uma certa desilusão, ela perde o interesse de viver, a questão dos pensamentos ficam acelerados, a preocupação totalmente excessiva, como eu disse. A pessoa que ela está nesse processo de luto, ela apresenta esses comportamentos, tanto através de reações físicas, como também as reações emocionais. Quando a pessoa ela está passando por essa questão do luto, então nós temos alguns sentimentos como a frustração, como o vazio e principalmente essa questão da negação. Então são comportamentos que são muito presentes em pessoas que perderam seus entes familiares, pessoas próximas. Então é importante que as pessoas que estão ao redor tenham bastante o quê? Bastante paciência e principalmente acolhimento, porque o luto ele tem as suas diversas fases. E nessas fases, a pessoa ela começa a apresentar esses comportamentos de desilusão, de tristeza. Então a gente precisa ter um pouco mais de paciência e a questão da humanidade, da empatia, que é o dom de se colocar junto com a outra pessoa, de acolhimento, de amor, que é de suma importância. O luto, ele precisa ser vivenciado. Todos os nossos sentimentos que nós temos dentro de nós mesmos, eles precisam ser vivenciados, porque sentimentos que ficam acumulados, chega um determinado momento que o nosso organismo ele entra em desequilíbrio, a nossa mente e o nosso corpo eles precisam estar alinhados. Então, quando há esse desequilíbrio, o nosso corpo ele vai apresentar diversos sinais e sintomas que algo não está legal juntamente com a nossa mente. Então, o luto ele precisa ser vivenciado porque é uma fase da nossa vida que todos nós vamos passar. Todos nós vamos perder amigos, familiares, pessoas próximas. Então é um processo que, infelizmente, a gente precisa passar por ele e que a gente precisa não se preparar, mas a gente precisa compreender todas essas fases que nós passamos. Eu gostaria de finalizar esse programa com uma frase de Freud, que ela tem tudo a ver sobre essa questão do luto. As emoções não expressas nunca morrem. Elas são enterradas vivas e saem de piores formas mais tarde.